acontecer na tua vida. Louvado é o nome do Senhor e eu creio nisso, em nome de Jesus. Aleluias! Louvado seja Deus. Eu estou aqui com a palavra de Deus aberta. São os versículos bastante conhecidos da igreja, que eu creio que não é segredo para nenhum de vós. O Evangelho de Marcos, no capítulo 5, fala-nos de duas histórias pelo caminho aonde Jesus estava passando. No versículo 21, aleluias. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Eu creio, amados, no milagre de Deus na nossa vida. Aleluias. Glória a Deus. Amém? Não vou ler a palavra toda porque ela é bastante extensa, mas eu vou ler alguns versículos e os irmãos já vão estar entendendo qual é essa passagem. E diz assim a palavra de Deus: e passando Jesus outra vez num barco para outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Amém? Até aqui, amados, em nome de Jesus. Podemos assentar um instante. Aleluias. Irmãos, é um tema glorioso, um tema, olha, fabuloso. Caminho de milagres. Você começa a imaginar, irmãos, você passando por este caminho, você começa a imaginar as coisas assim acontecendo de uma forma gloriosa. Por isso que se chama milagre, porque não tem como explicar milagre. Não tem como falar, dizer que o milagre ele aconteceu porque houve um estouro e átomos e gases se juntaram. Não tem como você poder explicar isso. Mas só vai saber do milagre quem recebe. Aleluias. E nós, lendo esta palavra, nós vemos aqui, irmãos, um certo homem chamado Jairo. A sua filha estava com uma enfermidade terrível, e ela estava morre. E Jairo, então, olhando para aquela situação, ele não conseguia cura para a sua filha, não conseguia remédio para a sua filha. Ele, sendo o principal daquele lugar, ele tinha conhecimento,
Ele era um homem culto. Era um homem, querido, que dinheiro para ele não era problema. Era um homem que tinha tudo aos seus pés. Mas, de subitamente, uma enfermidade veio e pegou a sua única filha, a sua única menina. E ele não conseguiu sanar aquela situação. Com os melhores doutores daquela época, não tinha condições. Mas de repente, então, lá veio o Senhor, naquele barquinho, no mar da Galileia. Talvez ele já vista de longe, e aquele povo então rodeando-se na beira da praia. E Jesus então desce daquele barco. E ao descer, querido, daquele barco, automaticamente ele corre até os pés do Senhor. E ali ele disse: Senhor, tenha misericórdia, tenha compaixão. A minha filha está morrendo e eu não tenho mais nada que fazer para salvá-la. Não, ali ó. E Jesus então, olhando para a situação daquele homem, levantou e pôs-se pelo caminho. Mas uma coisa interessante aqui, irmãos, que nós vemos nessa passagem, que nós vemos nessa história, que Jesus, ele fazendo a sua trajetória, fazendo o seu caminho, ele poderia muito bem pegar atalhos, para chegar mais rápido à casa de Jairo. Mas o interessante nessa situação é que entra uma segunda pessoa que não tinha nada a ver com Jairo, não tinha nada a ver com a história, não tinha nada a ver com o que estava acontecendo naquele momento. Mas ela, observando aquela situação, vendo o milagre passando na sua frente, ela não pôde resistir de maneira nenhuma. Beleza. Essa é a minha pregação. O interessante desta passagem, irmãos, eu não vou descrever a situação, porque eu creio que os irmãos já têm ciência da vida dessa mulher, pelo qual ela estava sofrendo. Da mesma forma que a Jairo tinha dinheiro, a Bíblia narra também que esta mulher, ela gastou tudo o que ela tinha. Ela gastou todos os seus bens, casas, terrenos, muitas coisas que ela tinha, ela gastou para que ela pudesse ser curada daquele mal, para que ela pudesse voltar novamente para a sua casa, voltar novamente para os seus familiares, porque o costume era apenas 7 dias, mas ali já tinha passado tempo, já não era dias, se tornou meses, já não era meses, se tornou em anos. E isso já foi passando mais de 12 anos nessa situação. E como era a lei naquela época, enquanto a mulher estava desta forma, ela não podia estar no meio do povo, não podia estar no arraial, não podia estar no meio das suas parentelas. E era uma situação tão terrível, irmãos, que se ela pegasse nesse óculo, um judeu não podia tocar no óculos que
ela pegasse? Se ela pegasse um copo de água, aquele copo teria que ser jogado fora. Para você ver a situação que era. E essa mulher vivendo há 12 anos nesse sofrimento. Mas graças a Deus que ali, naquele caminho, no caminho de milagre, aonde ela percebeu que o dono do milagre estava passando, ela não se importou com a multidão. Uma coisa que eu aprendo aqui: se você quer milagre, se você quer algo para a tua vida, a primeira situação, você não deve olhar para as circunstâncias que te cercam. Você não deve ficar prestando atenção naquilo em que está acontecendo ao teu redor, porque senão o milagre vai passar e você vai ficar mais uma vez esperando por este milagre. E no caminho de milagre, lá estava então o Senhor. Jairo já saiu de cena. Irmãos, imagina você, aquele homem: Senhor, vamos depressa, Jesus, vamos depressa, minha filha está morrendo. E o Senhor só está por aqui. Senhor, por aqui é mais perto, Senhor, vamos por aqui, Senhor. O Senhor só está por aqui, caminhando aqui. E ele para, conversa com um, e a multidão começa a apertar, começa a oprimir e tal, aquela coisa toda. Você imaginou, irmãos? Você já parou? Eu nunca fui assim em São Paulo, né? Mas dizem lá que os metrô lá de São Paulo é um absurdo, né? Se você quiser entrar, você não precisa nem fazer força, só endurece o corpo assim, que ele já te coloca, você só no bruto, né? E para descer também é a mesma coisa, né? Se você quer descer, só fica na porta, endurece o corpo. Não que você imaginar, você já está lá fora. Não precisa, né? É só parar o corpo. Então, querido, olha, é coisa terrível. Então, uma multidão em que aqui se encontra, não era questão de 300, 40, 50 pessoas, não. Era em média de 5 a 6 a 7 mil pessoas apertando o Senhor naquele momento. E Jairo do lado do Senhor ali: Deus, Jesus, ó, a minha filha. E Jesus então continuando no seu trajeto. E quando nós olhamos aqui, querido, que essa mulher, ela observando que por aquele caminho estava alguém passando que poderia solucionar o seu problema, ela não se hesitou, ela não ficou parada, ela não ficou dizendo: ah, será que o Senhor vai vir aqui? Ele simplesmente vai vir aqui, vai me tocar e vão olhar para mim. Não, ela não ficou parada, irmãos. Ela não ficou parada, irmãs. Ela tomou uma atitude, e essa atitude foi: ela correu até o Senhor. Só que nós vemos aqui algo, que quando ela correu até o Senhor, irmã Célia, ela não conseguia se aproximar dele. Porque na situação que ela estava, o povo jamais iria deixar ela chegar perto do mestre. Verdade. E agora você imagine aquela multidão e você só vê só o coco louco do mestre assim lá no meio. Mas quem quer o milagre, ele vai pagar o preço. Não importa, irmã Liette, da maneira que ela vai chegar lá, mas que ela vai buscar o milagre, ela vai. Amém?
Porque se fosse fácil, irmãos, se fosse fácil, nós não teríamos tanto tropeço. Se fosse fácil obter milagre, não precisaria nós estarmos aqui campanhas e campanhas. Não precisaria você estar levantando de madrugada orando. Não precisaria você estar jejuando. Não precisaria, querido, você levantar, meu Deus, querer fazer vigília, passar noite clara, né? Querer virar piruleta. Não precisava nada disso, se fosse fácil. Porque a multidão oprime, a situação te oprime, o momento te oprime, pessoas falando para você direto: olha, rapaz, você vai morrer com isso aí, você não tem cura não. Esquece, rapaz, a melhor coisa que você fazer é você largar. Essas palavras que as pessoas começam a falar. Mas aquele que quer o milagre, ele não fica parado. Ele corre atrás. Ele vai fazer de todas as maneiras para furar o bloqueio. Ele vai fazer de todas as maneiras, querido, para se aproximar quando ele entra naquele caminho. E a Bíblia nos diz que essa mulher, irmãos, a maneira mais fácil que ela achou para chegar no Senhor, se ela não conseguir por cima, ela foi por baixo. E de joelhos sempre é melhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo seu nome, Jesus. De joelhos sempre é melhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você pode imaginar comigo, irmãos? Imagina assim. Vamos colocar aqui, deixa eu usar a nossa irmã Nilza aqui como exemplo. Permite, irmã? Imagine assim, uma mulher igual a irmã Nilza. Eu acredito que a que tem um cabelo mais comprido aqui, né? Imagine-se passando debaixo daquelas pessoas, mais de 6.000 pessoas. Coitado do cabelo. Eu puxava aqui e de repente o vestido ali, enroscava, puxava, de vez em quando ela olhava assim, puxa, a vida tá bem longe pra quê? Pisões, talvez até bicudo na chute, achando que de repente era algum cachorrinho passando ali, porque a pessoa está tão alvoroçada para ver quem é que está indo lá e tal, e de repente vê alguma coisa, o negócio é da coisinha, E talvez, irmãos, nessa caminhada, na busca do teu milagre, você vai encontrar barreiras assim. Você vai encontrar dificuldades dessa maneira. Mas uma coisa é: não desista de maneira nenhuma, porque este é o caminho. Entrai nele, seguir. Porfiais. Se você quer o milagre, não existe outra forma, não existe outra fórmula, a não ser você ter que enfrentar. Glória a Deus. Aleluia. E aqui, querido, nós vemos então que essa mulher, olha, é uma coisa tão gloriosa, que ela, ao chegar, quando ela conseguiu chegar perto do mestre, a fé dela era tão grande, a certeza de que ela iria receber era tão forte, irmãos. A convicção era tão grande que ela chegou, tocou na orla do vestido do Senhor, pronto. Foi instantânea a situação. E de repente Jesus... Tá, mas aí ele vai cortar aqui agora. Na porta. Quem está me tocando aí? Você vai falar, mas Senhor, rapaz,
O mestre está de brincadeira comigo, né? Nem vi até onde. Mais de 6 mil pessoas tá lá e tá andando assim, né? Cara, e vai pra cá, e vai pra lá e tal. E vem perguntar: quem te tocou? Quem me tocou aqui? Aí de repente, uma mãozinha lá assim, foi eu, Senhor! E baixou a cabeça. O interessante, irmãos, preste bem atenção a uma coisa. A mulher, ela recebeu, sabe por quê? Porque ela foi com fé. Ela acreditou de que ela iria receber. Amém. Simplesmente ela não enfrentou tudo aquilo para chegar lá e falar: talvez Deus vai me dar. Não. Ela enfrentou porque ela estava colocando a sua fé em ação. O caminho de milagre está feito. O Senhor está passando. Mas agora, querido, preste bem atenção. Se nós fazemos a campanha, nós podemos vir os 7 dias. Mas se nós, irmão Fabiano, se nós não viemos com fé, crendo que nós vamos receber, irmão, É verdade. Que nada e nada vai adiantar. Porque a Bíblia nos diz em Hebreus, nos fala da seguinte maneira, que nós temos que crer que Ele existe, que Deus existe, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Glória a Deus. Ó, então nós precisamos acreditar. Então essa mulher, querida, ela enfrentou tudo aquilo, e chegando diante do Senhor, ela pôde tocar, e a Bíblia diz que virtude saiu